aplicativo. Tá ao vivo, vamos ver se vai entrar agora. Tem que entrar nos dois, nas duas páginas, no YouTube, acho que agora entra. Sim, Vamos ver, deixa eu fazer o teste aqui. Tem que entrar. Entrou, no meu entrou já, tá. Estamos ao vivo. Já. Agora está tudo certo, gente. Entrou. As pessoas estão chegando, né, Celso? Vamos só esperar um minutinho, as pessoas estão entrando. Isso, vamos dar o tempo das pessoas entrarem. Isso mesmo. Deu certo para vocês? Aqui eu não consigo ver. Não, eu estou vendo, está tudo certo. Aqui nos comentários, né? Tá. Isso vai entrar agora. Tá. As pessoas estão começando a chegar, viu? E já chegou a Laodiceia, chegou a Miriam. Boa noite. As pessoas estão chegando. A Simone, Tema, Ana Emília chegou também. Opa, com PDL. Vamos lá, vamos aprovar o nosso PDL. 22, que é o PDL que acaba com o confisco das aposentadorias e das pensões dos servidores do Estado de São Paulo. Hoje nós fizemos também uma grande audiência pública na AES, o Celso participou, também para revogar o fim da isenção do IPVA para as pessoas com deficiência. O Dória acabou com a isenção, prejudicando milhares de pessoas. 80% das pessoas que tinham isenção perderam essa isenção. As pessoas chegando aqui, várias pessoas, a Marilda, o Durval, a Elaine, a Ana Lu Ferreira, Eliane Silva, a Ivone. Até nós falamos dessa live na nossa audiência pública sobre... Porque está todo mundo falando, né? A situação está muito grave. Então, a Érica Cristina falando que na escola que ela trabalha tem 2 casos suspeitos de Covid. Temos muitos relatos, né, de escolas com os casos confirmados já de Covid. Olha, o Felipe Ferreira dizendo o seguinte, olha, boa noite, sou agente de organização escolar, estou afastado com suspeita de Covid. Né? Eu já quero entrar, então vamos começar, gente, já aproveitando os ganchos aqui das intervenções. Primeiro, agradecer a presença de vocês, da doutora Rosilene Menezes, que é médica, profissional da educação, do Hospital do Servidor Público Municipal. Agradecer ao professor Eduardo Giroto, que é docente da Universidade de São Paulo. Agradecer a presença da professora Luciane Cavalcante, que é supervisora de ensino da rede municipal, já foi diretora de EMEI, diretora de EMF, já foi professora de educação infantil, da educação básica, é advogada também. O vereador Celso Janazzi, pela Câmara Municipal, e eu participando aqui pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Né? E a nossa ideia é fazer uma conversa sobre a volta às aulas presenciais nesse contexto de aumento do contágio, né, onde nós temos já vários municípios decretando lockdown no próprio estado de São Paulo. Não estou falando aqui do que está acontecendo no estado da Bahia, em Salvador, em várias cidades da Bahia que estão em lockdown, do Ceará, cidades aqui de Santa Catarina, na mesma Chapecó também está nessa situação. Tem várias cidades pelo Brasil, mas o estado de São Paulo, nós estamos vivendo um grande drama. Primeiro que o crescimento do contágio, várias cidades paralisando todas as suas atividades. O caso exemplar é o município de Araraquara, que faz parte ali da Califórnia Paulista, né? Um município rico, tem toda uma estrutura, que era um exemplo de combate ao coronavírus, agora está vivendo aí o contágio da nova cepa, da nova variante do coronavírus, da variante de Manaus, da variante do Reino Unido, e eu fiquei muito preocupado com a entrevista do prefeito de Araraquara, Eduardo, porque ele é um professor, um sociólogo, uma pessoa muito séria, eu conheço, ele foi deputado estadual aqui, o Edinho Silva, e ele me disse o seguinte, olha, esse vírus ele é muito mais nocivo e perigoso do que o outro, que é o outro, é uma variante, na verdade. Mas ele disse algo preocupante, que ele ataca muito jovens. A juventude está sendo contaminada por esse vírus, muitos jovens nos hospitais. Isso é preocupante, sobretudo nesse momento em que o Estado de São Paulo decreta a obrigatoriedade praticamente das voltas às aulas presenciais em todo o Estado, mesmo na fase vermelha. Eles vão manter
a volta às aulas presenciais. Essa é a determinação do governo estadual, que baixou decreto dando essa orientação. Né? Olha só, mesmo na fase vermelha. Né? Chegou aqui o doutor Vitor Dourado, representando aqui o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Vitor, pela sua participação. A gente começou agora, teve um atraso aqui, um probleminha técnico. Então, estou fazendo aqui uma rápida abertura. Enfim, e é nesse contexto que ele determina a abertura. Olha, eu falei de Araraquara, que é um símbolo aí aqui no estado de São Paulo, de uma cidade que está totalmente fechada, até posto de gasolina, fechou tudo, as escolas, mas tem outras. Olha, na região de Ibitinga, eu tive contato agora com o pessoal de Itápolis, Borborema, e a Ibitinga vai fechar, me parece que amanhã, que a situação lá é muito grave também. Tabatinga, e no outro extremo aqui do Alto Vale do Ribeira, a Piaí está em lockdown, a Ribeira, cidade de Ribeira, cidade Itaoca, várias cidades, Ribeirão Branco, todas essas cidades também vivendo esse drama. Dracena está vivendo esse drama, estão fechando tudo, minha gente, porque não dá mais. A situação é muito grave, e hoje saiu uma matéria agora na UOL, preocupante, dizendo que na quarta-feira o Dória vai anunciar novas medidas, restringindo ainda mais, né, o trânsito das pessoas. Ele vai endurecer ainda mais, mas não fala nada de educação. A grande preocupação daquele centro de contingência é com a circulação. Eles querem diminuir a circulação de pessoas no estado de São Paulo, mas, no entanto, não tem nenhuma orientação, pelo menos na matéria, na intenção do governo, anunciada pela imprensa agora à tarde, de que vai mudar essa orientação em relação às escolas públicas, né? Nessas cidades que eu citei, e muitas delas, não todas, já suspenderam as aulas presenciais da rede estadual. Né? Só que a Secretaria da Educação, o secretário estadual de Educação, o Rocieli, eu chamo ele de Rocieli Ventralbe, esse Rocieli Ventralbe, que é um genocida, gente. Eles obrigam os professores a irem para as escolas. Os alunos, eles suspendem as aulas, mas os professores continuam indo nas escolas. Ou seja, se eles querem diminuir a circulação de pessoas, por que mandar o professor para a escola? Para fazer o que lá, se ele vai trabalhar remotamente da sua casa, como ele fez durante todo o ano de 2020? Mas é algo, me parece que perverso e sádico desse secretário da Educação, do governo Dória, de empurrar o professor fica circulando e se contamina. É lógico. Tanto é que quando houve a volta a volta dos professores para as escolas, no famoso planejamento presencial, uma semana que antecedeu as aulas presenciais na rede estadual, nós já tivemos casos de contaminação, só naquele primeiro momento. Agora são vários, a POSP está soltando os dados, são quase 900 casos, 900 pessoas, profissionais da educação, quadro de apoio escolar, professoras, gestores e gestoras, já nesse quadro de contaminação em mais de 456 escolas. Nós estamos recebendo também, fazendo aqui um dossiê paralelo com esses números que estão aparecendo, porque a gente recebe também as denúncias, e eu tenho certeza que aqui já tem gente denunciando aqui na nossa live, né, a sua escola. E então essa é uma questão. O governo, mesmo nessas cidades que eu citei, os governos municipais publicam os decretos de calamidade pública, fechando tudo, obrigando o fechamento das escolas. A escola não pode ter aula presencial, porque ela tem autonomia em relação ao decreto estadual. Porém, a SEDUC, a Secretaria da Educação, obriga o professor a ir nas escolas. Então, esse é um dado. O outro que eu queria passar para vocês, que é uma denúncia gravíssima, é de que na rede estadual, e na rede municipal também, o Celso pode falar, a professora Luciane, na rede estadual, quando uma pessoa é contaminada, um professor, um agente de organização escolar, ou um aluno, não tem testagem. O que o Estado está fazendo, a rede estadual? Afastam o professor, o aluno, o servidor do quadro de apoio escolar, o gestor, e as aulas continuam normalmente, como se nada tivesse acontecido. Olha só a irresponsabilidade criminosa. Ou seja, esse professor já deve ter contaminado outras pessoas, ele se relacionou na escola com outras pessoas, mas isso não é levado em conta.
né? Diferentemente das escolas particulares, que, em geral, estão suspendendo parcialmente ou totalmente as aulas. Vocês viram agora pela própria imprensa, o Colégio São Luís suspendeu as aulas, porque tinha gente contaminada, o Colégio Santa Cruz, o Colégio Móbile, em Moema, o Imaculada Conceição, fui lá com o Celso, e várias outras escolas, as 4 de Campinas, que também foram matérias da grande imprensa. Então, eles suspendem. Agora, na rede pública, não estão suspendendo. Uma pessoa é contaminada e as aulas continuam normalmente, como se nada tivesse acontecendo. As universidades públicas e privadas já tomaram a decisão, não haverá volta às aulas no ensino superior no estado de São Paulo nesse semestre. A USP, a Unicamp, a Unesp, a Unifesp e todas as universidades e faculdades particulares. O motivo principal, recrudescimento do coronavírus. No entanto, continua decreto, né, do governador, que pode, né, para as escolas particulares, elas podem tudo, até 70%. Então, mesmo na crise, na fase vermelha, tem município, gente, colocando já 70% de alunos em salas da rede privada de ensino, para vocês verem o poder que tem esse lobby econômico das escolas particulares, determinando a abertura das escolas e atingindo as escolas públicas. Então, esse é o cenário. Depois a gente fala das medidas que nós já tomamos, estamos tomando, em relação ao que está acontecendo no estado de São Paulo. Quero passar, então, para o Celso, vereador Celso Gianazzi, fazer aí também a abertura, e depois a gente roda aqui a live. Boa noite, doutora Rosilene, boa noite a nossa professora educadora supervisora Luciene Cavalcante, professor Giroto, doutor Victor Dourado, que é o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, o nosso professor e deputado Carlos Gianazzi, né, que a iniciativa dessa live, dessa discussão aqui que a gente vai falar um pouco, mas na verdade vai ouvir muito dos especialistas, tanto da área da saúde como da educação, professora Luciene, professor Giroto, também falando muito dessa área, do conhecimento que acumulam, da realidade das nossas escolas, muito importante. A gente tem várias pessoas aqui nos acompanhando pelas mensagens que estão colocando, da realidade que nós estamos vivendo das nossas escolas, diferentemente do que diz o secretário estadual da Educação, Rocieli, e diferentemente do que diz aqui também o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, a situação é dramática das nossas escolas. E falando aqui das escolas municipais, a questão da infraestrutura que nós vivenciamos, temos aqui nas nossas escolas, poucas escolas com condições de suportar, de ter o cumprimento dos protocolos estabelecidos, a questão da ventilação cruzada. Escolas, muitas delas não têm nem janelas são soldadas, pouca ventilação. Tivemos em janelas que tinham uma pequena faixa. Então, colocar as nossas crianças, profissionais da educação, os alunos, os trabalhadores da escola, nessa situação, é uma irresponsabilidade, né? É negar o que está acontecendo, né? O aumento de casos que nós estamos vivenciando. O deputado Carlos Gianazzi disse aqui das cidades que estão já vivendo o caos, né? O lockdown, né? Muitas das cidades do interior de São Paulo, pessoas aqui também falando. Então, além disso, além da questão estrutural, que não tem condições tanto da rede estadual como da municipal, aqui no município de São Paulo a gente vive uma situação surreal, que é a administração do prefeito Bruno Covas cortar nos contratos de limpeza, né, onde a gente precisaria muito de trabalhadores da limpeza, fazendo a higienização dos espaços, principalmente na educação infantil, nos SEIs, nas EMEIs, onde há grande circulação das crianças, precisa de uma constante higienização, né? Precisaria aumentar o número de profissionais da educação. O que faz a Prefeitura de São Paulo? O prefeito Bruno Covas, ele cortou o contrato com as empresas de limpeza, tem mais de 520 escolas sem nenhum trabalhador da limpeza, quando a gente precisaria triplicar esse número, e nas outras que ainda existem alguns trabalhadores da limpeza, esse número é reduzidíssimo. Então, vai na contramão da realidade. Nós precisamos, para que se dê condições do protocolo, né, do protocolo estabelecido, a gente precisaria de profissionais da limpeza, mais profissionais de limpeza, o preenchimento, a nomeação dos aprovados nos concursos públicos de
da área da educação, principalmente aqui, do quadro de apoio, né, da direção de supervisão dos professores também, de professores de PEI, de PEIF, as escolas precisariam estar preparadas. Mas isso só não basta, né, gente? Isso também ainda seria um risco gigantesco, e a gente defende que a volta às aulas presenciais se dê apenas com a imunização, colocar os profissionais da educação no rol das pessoas sujeitas à imunização, porque a gente sabe, acho que vai ouvir muito de vocês aqui, a necessidade, a importância da volta às aulas, da importância das aulas na vida das nossas crianças, né? A falta, né, dessa convivência social, falta das crianças estarem na escola, o dano é muito grande, mas o dano maior, dano à vida, né, será a volta presencial nessas circunstâncias que a gente está vivendo. Então, muito bom poder ouvi-los aqui, né? Vai ser muito gratificante, e as pessoas participando também. E é isso que, nessa primeira fala, Carlos, eu gosto muito de ouvir também os profissionais da saúde, a doutora Rose, o doutor Vitor, o professor Giroto e a professora Luciene. Ô, Celso, eu só quero mostrar aqui aquela foto. Essa aqui, não sei se vocês conseguem ver, essa é a escola, a janela de uma escola municipal de ensino. Olha o tamanho da janela. Como que você vai garantir arejamento e ventilação numa sala de aula com esse tipo de janela da rede municipal de ensino? Dá 2 palmos, não é isso, Celso? São 15 centímetros de janela, uma faixa de janela. Essa é a ventilação cruzada que a escola tem. Então, inadmissível, né? Isso é a rede municipal, imaginem vocês a rede estadual, né? A situação. Então, a gente queria começar falando com os nossos 2 professores, o professor Giroto e a professora Luciene, depois a gente vai para a saúde, com a doutora Rosilene e com o Vitor. Pode ser? Tudo bem? Porque daí a gente vai fechando aqui. Ó, tem várias manifestações confirmando só o que a gente já colocou aqui, de municípios. Olha, tem município assim como Santa Adélia que está fazendo o mesmo, sem alunos, porém os professores estão todos cumprindo horário total nas escolas e com profissionais positivados. Olha, é isso que está acontecendo em todo o estado, e eles estão escondendo da opinião pública. A gente vai citando aqui outros comentários. Vou passar para o professor Giroto, então, fazer a intervenção dele, a contribuição para a nossa roda de conversa de hoje. Professor, a palavra é sua. Bom, obrigado, Carlos, obrigado, Celso, pelo convite, é um prazer estar aqui, não nessa situação, né, por conta de que a gente está discutindo um tema bastante complexo, mas acho que é importante esse espaço de denúncia, esse espaço no qual a gente precisa problematizar uma das questões mais importantes, que é a questão da volta às aulas dentro de uma situação que o fato da gente ter hoje atingido a maior taxa de ocupações de UTI no estado de São Paulo nos indica que nós não estamos próximos de um arrefecimento da pandemia. E acho que tem um elemento fundamental. O argumento que se tem utilizado muito para a abertura das escolas é a função social da escola, principalmente da escola pública. O fato dos alunos demandarem, das famílias demandarem, e nós sabemos do direito dos estudantes e das suas famílias de que eles tenham acesso efetivamente ao processo de escolarização. Agora, a grande questão é a gente pensar como tem sido conduzida a política durante todo o processo de pandemia e quem é o responsável pela não abertura da escola por todo esse tempo. Nós teríamos condições de abrir as escolas nesse momento com condições sanitárias e condições que permitissem a preservação da vida dos estudantes e dos professores? A resposta imediata seria sim, desde que a gente tivesse a condição de ter planejado efetivamente o processo de das vacinas, se a gente tivesse criado as condições de manutenção das escolas. Agora, fundamental a gente entender que os grandes responsáveis por essa crise que nós estamos vivendo são exatamente os sujeitos que vocês muito bem pontuaram, que são os responsáveis pela calamidade que tem sido a condução da resposta a essa pandemia. De um lado, o governo federal, com todas as medidas tomadas pelo governo Bolsonaro, que aprofundaram a pandemia, que transformaram esse problema de saúde pública num problema de um grande genocídio de uma parte importante da população, e principalmente da população mais pobre, da população mais empobrecida. Do outro lado, o governo Dória, com toda a sua retórica, e que não avançou 1 centímetro na valorização das escolas, na proteção dos mais pobres, na criação de possibilidades de distanciamento social. O próprio governo Covas, que também pouco fez nessa direção, né, só foi
momento eleitoreiro, aprovou um auxílio emergencial lá com um valor pífio e que agora não consegue avançar nesses valores todos. E tudo isso criou esse momento no qual a gente tem uma escola que precisaria, de fato, estar aberta, mas que não tem a mínima condição infraestrutural, epidemiológica, de segurança para estar aberta. Então, portanto, os professores e professoras decretam a greve, eles decretam porque, como o Carlos mostrou, nós temos escola, como escolas em São Caetano, como a Alcinas Lanz Feijão, que é uma escola de um prédio da década de 50, que não tem salas ventiladas. Algumas salas não tem nem a janela. Nós estamos falando que várias escolas não têm bebedouros. Nós temos estamos acompanhando escolas na periferia de São Paulo, que são escolas totalmente precarizadas. Nós chamamos a atenção que o governo estadual e o governo municipal tem escolhido escolas para fazer a propaganda, para aparecer no SPTV, e para esconder as escolas reais. Então, tem uma ou duas escolas que passaram por algumas reformas e são essas que vão para o SPTV. Mas a grande maioria das escolas públicas e privadas estão sendo... e também as privadas de classe média baixa não têm essas condições. Você citou alguns colégios como o Móvel, que são colégios de classe média alta, mas a maior parte dos colégios privados em São Paulo são colégios, entre aspas, de fundo de quintal, sem a mínima condição de proteção aos professores. Então, nós temos recebido relatos de professores que não têm recebido as máscaras, nós estamos falando de alunos que não têm utilizado as máscaras, é muito difícil você controlar tudo isso. Então, o que eu quero chamar a atenção é que essa posição de construir uma greve sanitária, ela é a posição mais acertada no momento no qual você tem uma condução tão errática e tão violenta da pandemia que é a condição que nós tivemos. Os professores e professoras, ao decretar a greve, estão tomando uma posição lúcida, que é uma posição daqueles que efetivamente estão dizendo não é possível voltar para a sala de aula porque nós vamos ampliar o tamanho dessa violência, nós vamos colocar mais meninos e meninas, mais professores e professoras, as suas famílias em risco, e acho que tem um elemento fundamental que é as famílias precisam entender quem são os reais culpados por esta pandemia. Não são os professores e professoras que estão decretando greve. Os professores e professoras estão trabalhando dobrado desde o momento que a pandemia começou. Estão trabalhando em 3, 4, 5 vezes os seus horários porque estão atrás dos estudantes. Porque, para o professor, a pior coisa possível é não ver o seu aluno, é não encontrá-lo, é não saber da sua condição. Os professores estão se desdobrando para dar conta disso. Então, em nenhum momento os professores deixaram de trabalhar. Inclusive, muitos adoeceram por conta disso. Muitos continuaram a trabalhar, mesmo com seus familiares adoecidos. Esta é a condição dos professores que estão por trás dessas telas. E esta condição, ou seja, quando os professores decretam greve e dizem nós não vamos voltar ao presencial, é porque eles têm clareza do que importa na educação é efetivamente a vida dos seus alunos e alunas. Isso é central. E é isso que todas essas políticas que foram tomadas até agora não levaram em consideração a vida dos sujeitos. Não é à toa que nós temos mais de 230 mil pessoas mortas nesse país, porque a vida não foi colocada no centro do projeto político. Foi colocado muitos outros interesses. Então, eu acho que, só para fechar, essa abertura da escola, tomada nesta direção, neste momento, é só mais uma ponta de um iceberg gigantesco do que tem sido essa política genocida de condução do combate à Covid-19 no Brasil. O Brasil vai entrar para a história como o país que teve a pior condução. Nós conseguimos superar e muito a condução do Trump nos Estados Unidos. A nossa condução do combate à pandemia que demonstrou que quando a gente tem no poder pessoas desse tipo, a gente consegue produzir catástrofes desse tamanho. Acho que isso é importante a gente refletir também. Obrigado, Giroto, pela sua intervenção. Depois você pode voltar. Vou passar, então, para a professora Luciane Cavalcante, que é supervisora de ensino da rede municipal, que tem acompanhado aí todo o processo, mas aí no chão da escola, né, no cotidiano, no dia a dia da escola. Eu queria que você falasse dos fatores internos e externos que impedem a volta às aulas presenciais hoje na rede pública e na rede privada também de ensino. Boa noite a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Sim, bem. Antes de eu colocar um pouco, né, trazer um pouco das vozes, né, da escola, eu queria ver se a gente conseguia passar um vídeo de 2 minutos sobre a cidade, sobre Manaus. A gente consegue? Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui. Adicionou aí.
Deixa eu ver se a gente consegue passar. Põe o som, tá faltando o som, tá? Já abriu. Tem que ligar o som. Vamos ver se o Márcio consegue colocar o som aqui. Tem Tá aí, deve ser sobre o oxigênio, falta de oxigênio. Mas está sem som ainda. Tá sem som. Vamos ver se eu... Tá sem som ainda, Márcio. Tá pilotando ali nos bastidores. Mas a gente entende perfeitamente que é sobre a crise de abastecimento de oxigênio, né? É o colapso, as mortes, é o cemitério, né? E isso com volta às aulas. Eles voltaram, as escolas foram reabertas. Nós fizemos uma live, inclusive, com os professores de Manaus, agora, recentemente, eles falando exatamente sobre essa realidade, eles vendo seus próprios colegas morrendo. Não está tendo som, né? Não tem o som, tem algum problema do som. Acho que Luciene, professora Luciene, você poderia... As aulas estaduais na capital de Manaus para o ensino médio, o retorno às aulas presenciais, em plena pandemia, com falta de oxigênio, né? Nós fizemos esse debate aqui, foi bem interessante com os professores, com o sindicato dos professores de Manaus, há umas 3 semanas atrás, não foi isso? Isso. Falando, acho que poderia tentar, depois a gente tentar arrumar o som. Se conseguir colocar o som, volta, né? Mas vamos voltar, então, para a professora Luciene. Oi, então, eu acho interessante a gente rever sempre esse caso de Manaus, que foi algo que aconteceu muito recentemente aqui no nosso país, e que mostra muito disso do que o professor Giroto colocou até agora, que é todo um planejamento onde o que está na frente desse planejamento são os interesses econômicos, é agradar o grande mercado. Então, todas as decisões, elas são tomadas não no sentido de preservar a vida, não no sentido de garantir o acesso das pessoas aos direitos fundamentais no momento de pandemia, mas de salvaguardar os direitos dos grandes empresários. E em Manaus, a gente assistiu exatamente o que a gente vem assistindo aqui na cidade de São Paulo, que é o governador, os secretários, os donos de planos de saúde, todos vindo a público para falar que está tudo controlado, que não tem nenhum problema da gente reabrir as escolas nesse momento da pandemia, enfim. E depois a gente viu o que aconteceu em Manaus. Eu acho que é muito importante a gente, e está vendo agora o que está acontecendo em Araraquara, está chegando perto cada vez mais da gente, agora já está no estado de São Paulo, várias cidades passando por várias dificuldades. Então, a gente precisa... essa greve, né, que os profissionais de educação, tanto da rede estadual quanto municipal, estão fazendo, ela é fundamental, porque ela é um grito de socorro, é um grito de lucidez contra toda essa política, essa barbárie, na verdade, que está colocada pelos governos, pelos 3 governos, né, o municipal, o estadual e o federal, que eles... no pior momento possível, pedem, e sem nenhum planejamento, e aí falando muito aqui, um pouco do que acontece aqui na cidade de São Paulo, todo o planejamento que eles dizem que fizeram, né, que foi feito de forma sem dialogar com a comunidade escolar, sem conversar com os professores, sem que ninguém até hoje tivesse acesso aos dados
né, epidemiológicos dos territórios, de como esse vírus está circulando, os números de casos. Ninguém tem acesso a esses dados que seria a primeira questão para a gente poder começar a fazer esse planejamento, se a gente fosse pensar, se fosse sério esse planejamento. Então, assim, não tem acesso aos dados, você ficou mais de 300 dias, né, que a gente está nessa pandemia, dia 13 de março vai fazer um ano que o governo anuncia que a gente vai entrar em pandemia, e o governo, a Prefeitura de São Paulo, ela passou todo esse ano inteirinho, sem fazer nenhum estudo, nenhum planejamento. As escolas não foram reformadas, os contratos de limpeza das escolas não foram revistos, é um absurdo isso, e ninguém a indignação, né, as pessoas não ficam indignadas com isso. Isso está sendo naturalizado, tido como algo normal. Então, a gente precisa desnaturalizar esse desmonte que eles aproveitaram a pandemia para atacar ainda mais os serviços públicos. Isso aconteceu também na saúde, mas na educação também aconteceu e vem acontecendo. Então, as escolas seguem sem um plano, um contrato de limpeza que seja adequado a esse momento. Então, os contratos de limpeza hoje das escolas, vocês veem a crise, né? O governo anuncia a retomada das aulas, 1/3 das escolas não tinham nenhum funcionário de limpeza, nenhum, gente. Aí, os outros têm 2. E esses contratos de limpeza, a gente já esteve em conversa com o Tribunal de Contas do município, já esteve também com o secretário municipal de educação, né? E eles não sabem nos responder o que está acontecendo. E esses contratos de limpeza, eles não, é um número reduzido de funcionário, não está incluso os EPIs, não estão inclusos os tipos de máquinas que precisam ser utilizadas para limpar a escola, ou produtos. Todas essas questões estão fora desses contratos de limpeza que ainda estão em vigor. Aí o governo, o prefeito, ele pegou e encomendou um estudo. Ele vai estudar ainda para ver como é que ele vai fazer isso. Aí daqui um ano, ele vai ver como é que a gente vai fazer para poder mudar. Então, assim, gente, é muito indignante o que está acontecendo, porque não é só essa questão da falta de pessoas de fazer limpeza nas escolas. Não é esse só o nosso problema, né? É como o professor Giroto falou, ninguém aqui discute, né? Eu tenho 21 anos de rede pública, eu completei esse ano 21 anos que eu luto todos os dias em defesa da escola pública. Então, é óbvio, né, que a gente defende a educação, que lógico que a escola faz falta, e faz muita falta para um país tão injusto como o Brasil. Aqui ninguém está discutindo que as escolas não deveriam ter sido, a educação não deveria ter tido uma outra forma de condução. Só que o fato é que o governo nunca nos chamou para dialogar, a gente ficou sabendo pela televisão que as escolas iam ser fechadas. Essa decisão, quem tomou sozinha, de forma unilateral, foi o governador e o prefeito, e eles fecharam as escolas. A gente ficou sabendo pela televisão, e da mesma forma a gente ficou sabendo que ia ser reaberta. Entendeu? Então, não houve um planejamento onde colocasse como prioridade as crianças e os adolescentes. E aí, ele pede para reabrir as escolas sem apresentar nenhum projeto, nenhuma ação efetiva com relação a isso que eles chamam de ensino híbrido. As crianças continuam sem acesso à internet, as famílias continuam sem ter computador, as políticas públicas continuam sendo feitas de formas que não estão interligadas. A assistência social não conversa com a educação, que não conversa com a saúde. Você vai para a educação dá uma informação, você fala com o secretário de saúde fala assim, não é possível que eles estão fazendo isso. Quer dizer, eles não conversam entre eles não têm não há interesse, isso não é proposital, né? Não há interesse de que haja uma ação
integrada para salvaguardar os direitos fundamentais, porque é óbvio que as famílias elas tinham que estar nesse momento e durante toda a pandemia recebendo o auxílio emergencial, existindo políticas de cuidado à saúde integral, à alimentação, à segurança alimentar, e a gente não pode esquecer que esse mesmo governo entrou na justiça para que todas as crianças não tivessem direito ao cartão alimentação. Eles entraram na justiça para que as crianças não tivessem, em sua totalidade, acesso a esse direito. Então, é um governo que não prioriza a criança. Aí ele manda as escolas reabrirem sem condição, sem os EPIs, como o Giroto falou. Ficou 1 ano aberta as escolas, o quadro de apoio, diretor, coordenador, tudo trabalhando, sem ter os EPIs, sem ter necessidade, em muitos dos casos, enfim. Aí ele manda reabrir, aí o que ele faz? Ele coloca uma parte dos servidores, aí ele começa a ter categorias de vidas, porque né, uma sociedade como a nossa é assim, né, gente? Tem vida que vale mais que as outras. Então, o que ele faz? Então, assim, o servidor público da rede direta, se ele tem uma doença que é risco de vida durante a pandemia, se ele tem mais de 60 anos, ele tem direito ao teletrabalho. Agora, aquele outro funcionário, que é o da limpeza, da merenda, ele não tem direito. Ele vai ter que ir trabalhar presencial, mesmo se ele tem uma doença de risco, mesmo se ele tem mais de 60 anos. O mesmo acontece na rede conveniada, né? Os convênios são 1.900 escolas conveniadas, e elas todas tendo que trabalhar nessa situação, e também na rede particular, que também isso não foi colocado, né, como uma questão. E esse governo ainda vai mais além. Ele diz o seguinte, que aí é para todo mundo, né, tanto rede direta, conveniada, com todos os servidores, que a mulher que está lactante, ela também não tem direito ao teletrabalho. Então, quer dizer, não tem planejamento, não tem condições, e ele ainda é racista, machista, quando ele vai implementar as políticas dentro desse retorno. E é por isso que é inadmissível que a gente retorne às aulas, porque não há nenhuma condição, e todas essas políticas que estão aí colocadas, elas não asseguram o direito à educação das crianças. As crianças vão continuar passando fome, sofrendo violência, porque não tem rede de proteção de território articulada. Então, essas crianças vão permanecer num estado de violência, e mais, né? Mas assim, aí ninguém cobra mais o governo, porque ele reabriu a escola para 35% de alunos. Então, assim, é uma situação extremamente grave, não existe alternativa para quem defende, quem está na luta em defesa de uma sociedade mais justa nesse momento, tem que estar do lado dos profissionais da educação, né, apoiando a greve, esclarecendo. Eu quero dizer aqui aos meus colegas de rede que o medo, ele paralisa, não é momento de ter medo, é momento de coragem, é momento da gente ter ousadia, que a gente não pode ceder, porque a gente está vivendo um momento muito difícil, a saúde mental está todo mundo passando por uma travessia aí, né, a sociedade, né, o planeta todo, 1 ano nessa pandemia, e aqui no Brasil a pandemia também é política, também é social, não é só sanitária. Então, não é tempo de ter medo, é tempo da gente lutar. Então, não tenham medo, denunciem qualquer possibilidade de qualquer ação de assédio, não aceitem se colocar em risco, né? Preservem a vida de vocês, preservem a vida dos nossos meninos, das nossas meninas. Só aprende quem está vivo. Quem não está vivo não tem como aprender, gente. Isso é uma primeira premissa. Então, a gente não... E assim, a gente, na base, a gente vem se organizando com vários comandos de greve, a gente precisa fortalecer a nossa luta, né? Essa semana tem um calendário de luta, então a gente precisa estar junto e precisa estar lutando, porque não há
nenhuma condição de retorno, por vários motivos, tem um monte de motivo, né? Que eu citei só alguns. Então, quero agradecer esse espaço, enfim, né? E que a gente tem que ter coragem também de fazer esse debate com a nossa comunidade, e como o Giroto falou, apontando quem são os responsáveis, né, por essa crise toda, né? Eles têm nome, têm sobrenome, e quando eles ficam doentes, eles também têm um lugar bem diferente para eles se tratarem, que é muito diferente do nosso. Então, a gente precisa lutar, né, pelas nossas vidas. Muito obrigado, professora Luciene, supervisora de ensino. E, olha, tem muita gente entrando, fazendo comentários e denúncias. É importante que vocês falem o nome das escolas, das cidades de vocês, que nós estamos fazendo mapeamento e fazendo intervenções em cada escola, em cada região. Tá? Coloque aqui o nome da cidade que está em lockdown, se a escola está funcionando ou não, com aula presencial ou com professores indo às escolas, que nós estamos acionando o Ministério Público, SEDUC, nós estamos tomando várias providências. Tá? Bom, sem mais delongas, vou passar a palavra, então, para a doutora Rosilene Menezes, médica do Hospital do Servidor Público Municipal. Doutora Rosilene. Boa noite a todos. Eu vou dar algumas informações, talvez vocês não saibam, porque agora está tanto nessa segunda... primeiro, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de poder estar esclarecendo algumas dúvidas. Mas esse vírus, ele tem 4 variantes agora, muito importantes. 2 são brasileiras, a de Manaus e a do Rio de Janeiro, e a do Reino Unido e da África do Sul. E o que tem essas variantes? Elas têm a maior transmissibilidade, né? Então, o que acontece? Então, foi até um comentário que apareceu do Imperial College, que a pandemia está descontrolada. Em parte, está fora de controle, sim. Porque uma pessoa pode transmitir para 1,09, 1,010 pessoas. E, além dela ter uma maior facilidade de se transmitir, a população está numa fase de negação, de não usar mais máscara. Você anda na rua, chego perto do Hospital do Servidor, você vê as pessoas com a máscara no queixo, na orelha, em tudo quanto ou sem máscara mesmo. Isso quer dizer que a gente falhou, né? Falhou em dizer, a ciência falhou de orientar que se usasse a máscara. Eles preferem acreditar nos negacionistas que não usam a máscara, que aglomeram. E o jovem tem muito disso. O jovem é imaturo. O jovem que está indo para a escola, ele é imaturo, ele é uma esponjinha. Ele vai absorver tudo. Então, se ele vê lá o presidente da nação sem máscara aglomerando, ele vai acreditar que aquilo ali pode, né? Esse ministério, né, também sem um médico, no meio de uma crise sanitária gravíssima, sem um médico, um médico técnico especializado, um epidemiologista que à frente disso. Claro que é uma situação anômala para a gente. A última pandemia foi há 100 anos atrás, mas um epidemiologista, um infectologista que tivesse a ciência ao favor, né, e não um general, né? Isso está fora de contexto completamente. E o que a criança vai fazer? Claro que a criança vai cair a máscara da criança, a criança vai brincar. Eu não vejo como controlar isso. O adolescente, acredito que tenha um pouco, mas aí ele vai ver, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo esse meu amigo, como que eu não vou apertar a mão, não vou dar um beijinho? Eu vejo isso, assim, muito claro, né? E é muito importante. Agora, o que nós temos? Nós temos 2 coisas: a testagem em massa, isso nós já deveríamos ter tido, e não temos, mas ajudaria muito. Os países que enfrentaram a pandemia com sucesso, que é Nova Zelândia, Coreia do Sul, eles fizeram testagem em massa.
testagem em massa não é a da sorologia, que é a que a prefeitura está oferecendo, é o PCR-RT, né? É o PCR-RT. Então, para que serve isso? Você faz o diagnóstico, se ele está com o vírus ou não, é aquele do SWAB. Então, você faz o diagnóstico e isola o contato. Então, ele começou a fazer esse estudo, anunciou hoje que já acabou, não fez nem 17% da população das escolas. Já não vou fazer mais. Não é assim, gente. Ele prometeu 100%, que ele ia testar os professores 100%, então tem que fazer isso. Então, se é isso que ele prometeu que ele tinha que fazer, ele teria que fazer. Porque aí você tem o contato, a criança, ela é assintomática. A criança não vai ter, não vejo o problema de ser a criança, apesar que tem muitas crianças que pegam e pegam os casos graves. Mas o problema é que a maioria das crianças são assintomáticas. E aí elas pegam e vão levar para os seus pais. Vão levar para os seus avós. Porque muitas vezes é isso, eles moram todos juntos, ou não, ou vão visitar no fim de semana. Então, é muito importante você ter a testagem em massa. Uma coisa. E a segunda coisa, a vacina. Deveria a vacina estar incluído os professores. Por que os professores têm que estar incluídos? Porque eles entram em contato com pessoas sem máscara. Claro que a criança vai cair a máscara dela, vai brincar, o adolescente vai falar sem máscara, vai falar com a máscara no nariz. Então, é obrigatório o professor estar nesse grupo. O professor é grupo de risco, sim, claro. Ele está em contato com... E outra coisa, eu escutei ele dizer, não foi, eles não pegaram na escola. Eles podem não ter pego na escola, mas primeiro não tem como saber, porque não tem testagem em massa. Então, ele não pode fazer essa afirmação. E outra, ele pode pegar no transporte público. Então, se ele se transportou com metrô, com ônibus, claro que ele vai fazer a transmissão e vai desenvolver a doença. Então, assim, eu não vejo realmente segurança, até nas escolas particulares que têm um pouco mais de estrutura, elas estão fechando e elas oferecem, às vezes, né, de classe média alta, às vezes oferecem a testagem em massa. Mas não teve no Brasil essa política da testagem em massa. Isso aí não veio de fora, não foi adotado assim, isso aí deixaram até estragar, venceram os testes, né, em Guarulhos, agora em janeiro. Então, assim, foi dada uma atenção pífia. O Brasil é o segundo com pior em lidar com a pandemia, mas, porém, em óbitos, proporcionalmente, ele está pior que os Estados Unidos. Proporcionalmente. Né? E essas variantes, claro, que elas se desenvolveram em lugares onde tem maiores aglomerações. Por exemplo, Manaus não teve lockdown. Ele ameaçou fazer um lockdown, as pessoas não quiseram. Rio de Janeiro também não tem lockdown, não quiseram, não fizeram, não levaram a sério. Então, desenvolvem essas variantes com maior transmissibilidade e pior prognóstico para as pessoas. Muito obrigado, doutora Rosilene Menezes, pela sua contribuição, pela sua intervenção. Já passo em seguida a palavra para o doutor Vitor Dourado, representando aqui o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, que é um sindicato importante, combativo, que sempre atua ao lado dos trabalhadores e das trabalhadoras, que tem, lógico, defende a categoria, mas tem uma visão além, né, que tem participado ativamente de várias lutas. Eu só quero registrar, Vitor, antes de você falar aqui, olha, que nós perdemos mais uma colega da rede estadual, acabei de receber aqui, a Maria Inês Frozel, faleceu, diretora da Escola Estadual Lourenço de Camargo, em Jaú.
morreu de Covid-19 agora, o sepultamento vai ser amanhã, né, que tem inclusive uma foto dela, da professora, olha, mais uma professora, uma educadora da rede estadual que, infelizmente, foi vítima do coronavírus e da irresponsabilidade do Estado de abrir as escolas. No final de semana, nós perdemos mais uma também, Caçapava, que o próprio secretário lamentou, né? Na verdade, o secretário tem que ser responsabilizado criminalmente por cada pessoa contaminada e morta da rede estadual. Mas vou passar a palavra para o doutor Vitor Dourado. Olá a todos, boa noite. Boa noite ao Janase, ao pessoal que está ouvindo em casa. Janase, obrigado pela apresentação também do sindicato. Pessoal, eu queria comentar algumas coisas, eu vou tentar não me alongar, vou tentar pegar alguns pontos que eu acho principais. Primeiro, a gente teve no estado de São Paulo o número de casos novos em janeiro, um número recorde durante toda a pandemia. Então, em termos de novos casos, no estado de São Paulo, um número recorde no último mês. Eu falo isso porque nos outros locais do mundo começaram a se pensar em reabertura de escolas nos momentos onde a pandemia estava bem controlada, praticamente tendo acabado a primeira onda nos países europeus ou, enfim, nos outros locais. Mesmo nesse vídeo de Manaus, eles mostram como se o número de casos realmente tinha declinado bastante e eles consideraram que acabou a primeira onda, não vai ter segunda onda e acabou. Aqui em São Paulo, o que está acontecendo é exatamente o oposto. A gente chegou no recorde de novos casos e agora estão falando de reabrir as escolas, é algo completamente insano, né? A gente está numa situação, e daí eu queria colocar isso para vocês, a gente normalmente sempre vê o Bolsonaro como uma expressão da total irracionalidade, né, da condução da pandemia, mas eu queria destacar para vocês o quanto que, apesar do discurso parecer diferente, o quanto se assemelha a como lidar com a pandemia no estado e no município de São Paulo. A gente está falando, por exemplo, disso que acabaram de comentar, de que o professor pode ter pego a Covid não sendo na escola. Foi exatamente a proposta do Bolsonaro de não considerar a Covid uma doença ocupacional, inclusive para os profissionais de saúde. Pode ser que ele não pegue no ambiente de trabalho, logo não vai ser uma doença do trabalho. Sendo que eu estou mandando todos os professores se juntarem no pico da pandemia com os alunos, e, como acabou de dizer a doutora, eles muitas vezes são casos assintomáticos ou com poucos sintomas, que eles transmitem de igual monta. Então, assim, não faz nenhum sentido em termos de lógicos, né? Só que daí a gente começa a pensar quais são os reais interesses. Isso que meus colegas professores já colocaram. A prioridade, não só do Bolsonaro, mas do governo e dos municípios, também é a mesma de atender aqueles setores econômicos mais importantes. Por exemplo, colocar que foi uma medida recente, só 25 de janeiro, que a fase vermelha aqui em São Paulo ia ser só das 20 horas da noite às 6 da manhã. Sim. É tragicômico. Quer dizer, então, que as pessoas só pegam a Covid se elas saírem à noite, mas os metrôs lotados, no trabalho delas, nos ambientes de trabalho, elas não pegam. Então, assim, é só nos bares ou enfim, saindo à noite que as pessoas vão pegar Covid. Quer dizer que uma escola lotada, uma sala de aula com vários alunos, e como vocês mesmos colocaram, obviamente, os alunos não vão conseguir, as crianças não vão conseguir, os adultos já não conseguem manter direito o uso adequado da máscara, as medidas de higiene, as crianças vão manter isso. Enfim, é algo que aparentemente é insano, mas o que eu queria colocar para vocês é as semelhanças com relação ao projeto nacional. O que parece é o seguinte, mais uma coisa só antes de chegar nesse ponto, colocar a questão da vacinação, que agora parece que a questão do isolamento ficou completamente à parte, porque agora tem vacina, agora a vacina está aí no horizonte. Gente, a vacinação, para poder ter um impacto de massa, né, um impacto substancial na população, a quantidade de pessoas vacinadas tem que ser muito grande. A gente está falando de, começando os primeiros milhões, os primeiros
1, 2, 5% da população sendo vacinada agora, vai falar em abertura, o impacto da vacinação é quando ela começa a ter um 70%, 80%, para poder ter um impacto na transmissão da doença. Sendo que cada vez mais, com essas novas variantes, a gente está vendo uma queda da eficácia da vacina em termos de conter a infecção, apesar de que ainda, aparentemente, elas protegem dos casos graves, uma queda na eficácia dela em a pessoa pegar a Covid, ainda que um caso mais leve. A questão é que ela continua transmitindo. Então, mesmo que a gente fale dos professores, das crianças, as crianças poderiam pegar a Covid e levar, mesmo que elas sejam assintomáticas ou pouco sintomáticas, levar para os seus avós em casa. E o que eu queria colocar de tudo isso é que parece que é um projeto geral, né? A gente quer que toda a população pegue a Covid. A gente quer que aqueles que até agora não pegaram, os avós que estavam em casa, as pessoas que conseguiram manter um grau de isolamento, que até agora se safaram, a gente quer que isso acabe. Essa parece ser a política do governo, é que todo mundo pegue a Covid. E sendo que, mesmo naquela lógica, nada muito perversa, né, que eles discursavam no início da pandemia, de que se a pessoa pegasse, se todo mundo pegasse a infecção, isso iria conter a disseminação do vírus, uma imunização de rebanho. As novas variantes estão mostrando uma incidência cada vez maior de recidiva, de uma pessoa tendo a infecção novamente. Então, assim, essa, obviamente, não era uma boa estratégia lá atrás, porque implicaria num número de mortes gigantesco, e agora, com novas variantes mostrando reinfecção, joga ainda mais na lata do lixo essa perspectiva, porque mostra que a pessoa ter se infectado uma vez com essas novas variantes, essa foi basicamente a aposta de Manaus, né, de que uma grande parte da população se infectando não teria uma segunda onda, porque todo mundo já se infectou. E o que a gente viu foi uma segunda onda acontecer. E quantas vezes a gente vai ficar testando para poder ver quantas ondas a gente consegue com as variações do coronavírus? E mais, quanto mais a gente deixa o vírus circulando, mais a gente está dando a ele a oportunidade de apresentar as mutações necessárias para superar, para poder fugir da vacinação. Se a gente consegue, a gente deveria estar pensando agora em vacinar em massa, restringir ao máximo a disseminação do vírus, para que a gente conseguisse combatê-lo de vez. É como se a gente, no caso da medicina, a gente geralmente vê isso com antibióticos e bactérias, né? Quanto mais você vai usando o antibiótico de forma, não usando ele de forma completa, não usando ele de forma eficaz, você vai permitindo a bactéria criar variantes que são resistentes àqueles antibióticos. A gente está deixando o vírus se disseminar enquanto a gente está vacinando para que ele crie variantes que sejam resistentes àquela vacinação, e com isso consigam burlar a vacinação e continuar se disseminando. É algo que, mesmo para além de toda a questão de letalidade da população, em termos epidemiológicos, em termos de combate à pandemia, não faz nenhum sentido. Agora, o que faz sentido como disseram meus colegas professores antes, a ideia, tanto do governo federal, mas estadual e municipal também, e o estadual e municipal, com o apoio e a conivência da mídia, que, apesar de criticar o governo nacional em alguns momentos, faz coro com o governo municipal e estadual nas políticas deles, que muito semelham ao governo federal, é de legitimar essas políticas. A gente está, aquilo que eu falei, em janeiro, com um número recorde de casos, e está me falando que as crianças voltarem para as escolas é algo aceitável, enquanto que para o Bolsonaro fala absurdos, mas parece que quando ele sai da boca dos governadores estaduais e municipais, aí isso é aceito. Então, assim, eu estou querendo destacar para a gente não se enganar com isso que aparece nos discursos, né? O que o Dória fala de vacinação, por exemplo, é algo que é uma perspectiva para setembro, outubro, mesmo para frente, de a gente ter uma vacinação que possa ser substancial. Para agora, essa realidade não está dada, então não tem o que a gente está discutindo de reabertura de escolas. E, assim, só uma última observação, para terminar, desculpa ter me alongado, com relação aos professores que eu converso, que eu tenho contato, a visão deles sobre ensino à distância sempre são muito críticos. Não é uma questão... engraçado que quem apoiava essa proposta de ensino à distância era o próprio governo. E agora, durante a pandemia, que coloca a vida das pessoas em risco, daí ele quer colocar de novo o ensino presencial. Mas, assim, vamos lá, a gente não defende que esse modelo seja permanente.
por exemplo, minha companheira, ela é pediatra, ela percebe atraso no desenvolvimento de fala nas crianças, pela falta de socialização com as outras crianças, a questão da falta de alimentação que as crianças tinham acesso na escola e que o próprio governo limitou isso, né, de conceder o valor para as pessoas se alimentarem em casa. Então, as políticas do governo são sempre contrárias aos interesses da população e alinhadas com os interesses do empresariado, alinhadas aos interesses agora o retorno à aula presencial. Eu imagino mais como minha visão que tenho sobre isso, mais eles entenderem a escola como um depósito de crianças para que os pais possam trabalhar livremente, plenamente, enquanto depositam as crianças nas escolas, e se elas pegam Covid, ou os familiares vão pegar Covid depois delas, isso aí é fora de questão, a vida das pessoas pouco importa. A questão para esse governo municipal, estadual e governo federal, de a economia continuar funcionando. A economia, que eu falo, né, que obviamente, né, precisamos de economia no sentido de produção de alimentos, no sentido de produção das riquezas para serem distribuídas socialmente, mas que o que o governo chama de economia é o lucro dos patrões. Esse não pode ser ameaçado em momento algum. Todas as leis, todas as medidas são para defender os interesses dos empresários, inclusive na saúde. Daí mencionaram da escola, mas eu queria colocar na saúde. O que a gente vê durante esse ano de pandemia é um processo de concentração de capitais, compra, a IPO da rede Dawson Luiz, expansão da rede da Amil, todas as grandes empresas comprando ainda mais hospitais, concentrando ainda mais riqueza, enquanto do outro lado, precarização do trabalho dos profissionais, diminuição de salários, proposta de reajuste abaixo da inflação, retirada de direitos na convenção coletiva, todas essas propostas o tempo inteiro. E a gente só conseguiu resistir nesse último ano porque a gente se articulou entre os sindicatos de saúde para barrar essa deterioração dos direitos nas convenções coletivas. A gente conseguiu manutenção reajuste de acordo com a inflação e manutenção dos direitos trabalhistas, porque a gente fez mobilizou muito, visitou muita unidade, fez trabalho junto com os outros sindicatos para poder lutar por isso. Porque a proposta do patronal era retirar os direitos dos trabalhadores de saúde, contratar via PJ, contratar via sem nenhum vínculo, né, caixa 2, que eles chamam, precarizar ao máximo. A gente teve até uma CPI na Aleste, apontando essa questão da quarteirização, da precarização, e como o pessoal falou da privatização na educação, durante a pandemia o governo municipal, a prefeitura, quis privatizar o Campo Limpo para o Einstein, a Covisa, vários outros aparelhos do município serem passados para iniciativa privada. Os hospitais de campanha nem se fala, assim como no Rio teve IABAS roubando um monte, aqui em São Paulo, IABAS, SPDM e várias outras empresas privadas ganharam muito dinheiro com a pandemia e o legado para o SUS, de fato, nenhum. Muita transferência de recursos para o setor privado e legado para a saúde nenhum. Enfim, desculpa ter me alongado aqui, eu vim pouco para falar dessas coisas, porque é indignante, né? É um grito que fica na garganta para sair. É isso aí, obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutor Vitor Dourado, representando aqui o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo. Olha, eu quero me associar ao que você disse. Primeiramente, o governo estadual nunca se preocupou com a saúde mental e emocional dos nossos alunos. É uma falácia. Nunca se preocupou com a questão alimentar, como você bem colocou, e o secretário Rosselli tem usado esse argumento constantemente, se apoderado, se apropriado das nossas lutas, das nossas defesas, da nossa pauta, porque eles defendem a educação domiciliar, é a pauta deles, né, dos negacionistas, eles defendem escola sem partido, voucher, privatização das escolas, terceirizações, mas agora que interessa, eles estão fazendo essa defesa falsa da educação presencial, da saúde mental dos alunos, nunca falaram sobre isso, nunca se preocuparam, e é um tema que a gente sempre defendeu, o investimento nessa área, dos profissionais da educação. A doutora Rosilene sabe, né, que a ala psiquiátrica lá do Hospital do Servidor Público é frequentada majoritariamente pelo magistério e pelos profissionais da educação, como no IANSP também, então nunca houve essa preocupação. Então, o governo estadual, minha gente, está a serviço dos interesses da Fiesp, da Associação Comercial
e da Associação das Escolas Particulares, desses grandes grupos econômicos. Ele não tem uma preocupação com a educação, com a saúde pública, com a vida. Então, esses interesses que estão pautando as decisões do governo, todos os decretos. Na verdade, é isso que está acontecendo no estado de São Paulo, porque se fosse para valer, nós não teríamos, o governo está falando, nós temos que impedir a circulação, ele vai agora editar medidas mais rígidas na quarta-feira, por orientação do centro de contingência, mas você continua com a circulação dos alunos, dos profissionais da educação. Se eles mantiverem isso com as aulas presenciais e em todas as redes de ensino, na estadual, nas municipais e na rede particular, gente, na sua totalidade, nós vamos ter 14 milhões de pessoas transitando no estado de São Paulo. Esse é o número, nós temos os cálculos. 14 milhões, né, circulando, e com isso o vírus vai circular mais ainda. Então não é para valer esse discurso. Vocês viram a entrevista do Rocieli Weintraub no Roda Viva. A gente viu que ele não tinha nenhum compromisso com a educação, com a vida. Quando perguntaram a ele sobre, mas secretário, e as condições das escolas, quem que vai fiscalizar as crianças, acompanhar a fiscalização das máscaras? Ele falou, as supervisoras de ensino. Ele nem sabe qual que é uma função de uma supervisora. A Luciane, que é a supervisora, pode falar. A supervisora não fica o tempo todo na escola, ela faz as visitas, orienta, que ele nem sabe, né, como que funciona. Disseram a ele, mas e as escolas sucateadas, secretário? Não tem. Nós temos algumas poucas escolas centenárias que precisam de reformas, né? É mentira, as escolas estão degradadas, sucateadas. Tem mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo. Agora mesmo a professora falou aqui, né, de uma escola de Guarulhos, de lata, o nome da escola Escola Estadual Professora Regiane do Carmo Monteiro, Perus, na verdade, escola de lata. São mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo. Não é possível, gente. Então, tem os fatores externos e os fatores internos que foram colocados por vocês, e tem outros, né? É impossível cumprir os protocolos que o próprio governo estabeleceu. A verdade é essa. Mesmo que houvesse toda uma infraestrutura, não seria possível você cumprir esses protocolos estabelecidos pelo governo estadual, pelo governo municipal. Então, eu queria deixar esse dado aqui. E que nós estamos já tomando providências, nós já acionamos o Ministério Público inúmeras vezes, o vereador Celso Janazzi e eu, nós tivemos audiência pública recentemente no GEDUC, nós já fomos ao Tribunal de Justiça, protocolamos uma ação popular, que não foi julgada ainda, está para ser julgada. Nós estamos levando todas essas informações e denúncias para o TJ, para o Ministério Público Estadual. Já acionamos também a Comissão de Direitos Humanos da OEA, para vocês terem uma ideia, né? Porque trata-se agora, mais do que nunca, de um genocídio, de uma política assassina, nazista, de transformar as escolas em espaços de medo, de doenças e de morte. É isso que é como se uma escola fosse uma câmara de extermínio. Está todo mundo com medo. Eu tenho ido nas escolas, o Celso também, quase que todos os dias. Escolas municipais, estaduais, está todo mundo com medo. Há um clima de terror, de pânico nas nossas escolas, entre os profissionais da educação e também entre os pais, porque poucos alunos estão indo, os pais estão com medo, eles não confiam nas orientações e nos protocolos do Estado. Nós vamos continuar tomando todas essas providências agora, nós vamos, mais uma vez, responsabilizar criminalmente esse genocida negacionista, desse Rocieli Weintraub e do Dória também, pelas mortes, pelas contaminações. Eu falei agora, morreu mais uma educadora, uma diretora de escola de Jaú, acabou de falecer, velório amanhã. Quem é que vai pagar por isso? Quem que vai responder por isso? Ela estava trabalhando e os gestores trabalharam durante todo o tempo, praticamente, desde o início da pandemia, em março, da rede estadual, da rede municipal. Muitos já morreram no caminho, de lá para cá. Gestores, quadro de apoio escolar, esses já foram para o sacrifício faz tempo, porque as escolas permaneceram abertas, eles foram obrigados a trabalhar.
Então, muitos morreram, a gente já acompanhou, a gente fez toda... Agora está piorando a situação, porque é o auge, todos colocam aqui, né, os cientistas todos, o próprio centro de contingência, é o auge da crise, é o perigo maior que nós estamos vivendo. Então, gente, é importante, as pessoas que estão entrando, muitas denúncias aqui, a minha escola, a minha cidade, coloquem o nome das escolas e das cidades. A gente vai aqui, essa live não é só para a gente falar, para tomar providências também, ela é propositiva no sentido de atuação, tá bom? Eu quero, então, olha, agradecer... Carlos, acho que vamos tentar colocar o vídeo agora, que eu acho que deve ter o som, acho que o pessoal técnica, vamos tentar colocar. E depois, em seguida, a gente dá um minutinho para cada um fazer uma despedida aqui, tá bom? E encerrar. Cadê o som? Espera aí. Tá sem som. Que o aplicativo ficou enferrujado, né? Ficou muito tempo parado, ainda tem que atualizar. É o mesmo vídeo, não está com som. Algum problema aí. Vamos voltar, então, para fazer a conclusão aqui da nossa conversa de hoje, com esses encaminhamentos todos. Importante, pessoal, vocês que estão aí acompanhando, olha, muita gente fazendo denúncias, é importante, façam mesmo, nós estamos aqui, usem os nossos canais, as nossas redes sociais, tem WhatsApp, tem Facebook, tem YouTube, para mandar as denúncias, que a nossa tarefa aqui é levar adiante e abastecer o MP, Tribunal de Justiça, com todas essas denúncias e irregularidades que vocês estão citando, tá bom? Isso é fundamental. E é isso, gente, escola, vamos voltar, Celso? Pode tirar. Vamos só para terminar. Olha, gente, todo o nosso apoio à greve sanitária dos profissionais da educação, da prefeitura, do Estado. Escola fechada é vida preservada. E se é grave, é greve. Tá bom? Então, vou fazer uma rodada, 1 minuto para cada um, só deixar sua mensagem aqui de luta e de resistência, fazendo aqui uma rodada aqui pelo Giroto, professor Giroto. Então, agradecer, Celso, Carlos, pelo convite, foi muito bom conversar um pouquinho. Queria só chamar a atenção para mais um caso que acho que precisa ser apurado, que é o caso da Caetano de Campos, uma escola importantíssima ali no centro, no qual a gente tem recebido muitas denúncias de assédio do novo diretor, de tentativa de acabar com um projeto importantíssimo, que é o Transcidadania, que é um projeto já, e principalmente com o fechamento dos noturnos, assédio sobre os alunos que não estão frequentando, ameaças de perda de vagas. Acho que essa é uma denúncia importante que precisa ser apurada. Depois eu vou encaminhar essas denúncias que nós recebemos, tanto para o Celso como para o Carlos, porque eu acho importante fazer parte desse conjunto de informações, porque a gente tem visto cada vez mais uma pressão por parte, principalmente de gestores da rede estadual, diretores de escola, principalmente para impedir o direito à greve, para fazer processos de punição a alunos que estão se negando a frequentar a escola por conta do medo da contaminação, então é importante também a gente verificar essa situação. De resto, eu mantenho aqui o meu apoio a todos os professores e professoras que estão em greve, que estão lutando pelo direito dos alunos e alunas, e que a gente possa, efetivamente, construir o diálogo com as comunidades para que elas possam entender quem são os verdadeiros responsáveis por esta crise e que a gente não faça parte e não contribua nesta política genocida, que a gente saiba, nesse momento, lutar pela defesa da vida das crianças, dos professores. Acho que isso é o mais importante, isso é o que deve ficar desse momento histórico também, dessa luta que a gente tem construído. Então, agradecer o convite e agradecer sempre o diálogo que a gente estabelece aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Eduardo Giroto, professor da Universidade de São Paulo, né, que vem fazendo a defesa intransigente da educação pública e dos seus profissionais. Antes de passar para a doutora Rosilene Menezes, eu queria só também me associar ao que você disse, Vitor, em relação à política negacionista aqui, eu esqueci de falar isso, mas é muito rápido, do Dória. Lógico que o Bolsonaro é o grande negacionista, né? É o capitão do coronavírus, é o grande aliado do coronavírus e o principal responsável por essa tragédia
se o Brasil fosse um país sério, ele não só estaria fora da presidência, mas seria condenado a 1000 anos de cadeia. A 1000 anos de cadeia, porque ele é o principal responsável pela tragédia brasileira hoje na economia, mas, sobretudo, nessa questão sanitária, o grande incentivador, né, o sabotador de todas as medidas para conter o avanço do coronavírus. Desde o início, ele sabotou o uso de máscaras, o distanciamento, tudo, e agora está sabotando a vacinação, gente. É uma coisa, um genocida, né? É incomparável o que está acontecendo. Mas o Dória fala que defende a ciência, vai para a televisão todos os dias, naquela entrevista na hora do almoço, falando que nós nos guiamos pelas orientações da Organização Mundial da Saúde, dos cientistas, dos sanitaristas, tudo mentira, minha gente. Eu estou acompanhando pela Assembleia Legislativa o que ele faz com a ciência, o que ele faz com a pesquisa e com a saúde. Só para vocês terem uma ideia, eu ficaria aqui horas falando, mas ele aprovou agora o orçamento foi aprovado para 2021, ele cortou mais de 600 milhões de reais do SUS, da saúde pública, do Estado. Ele aprovou o projeto 529, que acabou com a SUSEM, a Superintendência de Combate às Endemias no Estado de São Paulo, minha gente. São Paulo tem dengue, tem zika, tem malária, tem várias endemias. Em plena pandemia, ele extinguiu, não existe mais a SUSEM. Ele tentou extinguir o Oncocentro, nós conseguimos deter, né, vários ataques. Aprovou também ainda uma lei, a possibilidade de retirar 30% do financiamento de pesquisa da FAPESP, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa. Está lá, ele a qualquer momento, porque ficou a brecha na lei, a gente lutou muito para tirar, mas nós não conseguimos, ele tem maioria na LESP, então a qualquer momento ele pode retirar 30% do orçamento da pesquisa e da ciência do Estado de São Paulo. Então, um farsante, ele ataca constantemente a ciência, a pesquisa, o ensino, as universidades também, ele ia tirar dinheiro dos fundos das universidades. Isso a gente conseguiu frear com a nossa mobilização, junto com as entidades, com os estudantes, com a DUSP, a do Unicamp, a do Unesp, foi um grande movimento, a gente conseguiu. Mas ele tenta a todo momento, olha o que ele está fazendo, anunciando o fim, a demolição do hospital Darcy Vargas, hospital infantil. Ele está anunciando o tempo todo que vai demolir aquele hospital e trocar por um terreno no CEAGESP para transformar o terreno do Morumbi num condomínio de luxo, no shopping de luxo. Esse é o negacionista. Ele e o seu secretário de Educação, que fala também em ciência, mas olha só a situação da rede, né, e dos decretos dele. Então, Rosilene. Eu gostaria de fazer uma colocação muito importante, até termos as vacinas para todos, usem a máscara, usem sempre a máscara, se possível a N95, que ela filtra até 95%, né, das partículas. Se não é possível, usem 2 máscaras. Também já foi provado um estudo que a máscara comum de pano, mais uma máscara cirúrgica, que é a descartável, menos que a N95, ela atua quase tanto quanto a N95. Evitem aglomerações. Então, assim, é tudo muito batido, isso aí já está sendo falado há um ano, mas parece que quanto mais a gente falar, acho que é como professor mesmo, quanto mais a gente falar, as pessoas vão entender, tem que entender essa situação, é muito grave. Como o Vitor falou, quanto mais o vírus ficar em circulação, mais ele desenvolve as variantes, as mutações. Ele faz mutações. Então, é importante, se não dá para ficar em casa, saia somente o necessário, use máscara. E vacina para todos já. Isso mesmo, vacina já, né? Vacina já. Se a educação ela é um serviço essencial, como o governo vê, então que os profissionais da educação sejam vacinados imediatamente, como os profissionais da saúde já foram vacinados, e tinha que ser mesmo, né? Com certeza, né? Essa é a máscara, doutora? Essa que a senhora falou? Essa daqui, né? Essa daí.
Que pessoal, essa daqui. Olha, eu vou passar então muito obrigado pela sua participação. Obrigada, agradeço a vocês. Vou passar para o Celso Genazes, vereador. Celso. Dizer que, assim, de tudo que nós ouvimos aqui com muita propriedade do professor Giroto, da professora supervisora Luciene, do doutor Vitor, da doutora Rose, Carlos, é que a gente tem muita coisa, né? Assim, a realidade das nossas escolas é muito diferente do que está sendo divulgado pela mídia, pelos governos, tanto municipal como estadual, né? O federal, então, nem se fala, né? Assim, é um genocida completo. E dizer que aqui em São Paulo, nós hoje, inclusive no dia de hoje, nós fomos na MF Presidente Altino, ali na Vila Industrial. Lá tínhamos um exemplo, né? Eu estou falando isso para mostrar um exemplo de como as coisas não estão conectadas. As pessoas têm dois profissionais da educação confirmados com Covid, mais 4 suspeitos, e a Secretaria da Saúde não conversa com a Secretaria Municipal de Educação e não se faz nem a testagem de todas as pessoas que estão dentro da escola, nem o fechamento da escola. Então, é muito complicado. Se não for feita essa greve, a greve sanitária, a greve em defesa da vida, nós teremos na cidade de São Paulo o que está acontecendo em Manaus, o que está acontecendo em Araraquara, a lotação dos leitos dos hospitais aqui na cidade de São Paulo, e isso vai ser uma catástrofe geral, porque a cidade de São Paulo é muito grande, e a Covid-19, com essa nova cepa, tomando conta, essa variante tomando conta da cidade, nós poderemos ter um colapso geral da cidade de São Paulo, se nada for feito. Então, a greve sanitária nas escolas é fundamental para que a gente breque esse avanço do número de contaminações. Então, e isso passa pela informação para a sociedade, é o nosso papel aqui, né, como educadores, como pessoas públicas, de conscientizar a população da realidade e do perigo que nós estamos vivendo. Então, agradecer a presença de todos vocês que estiveram aqui, também das pessoas que estão nos acompanhando aqui, com muitas observações, muitas colocações, Carlos. Obrigado, Celso Genazes, nosso vereador aí da Câmara Municipal, que tem feito uma luta importante de resistência, sobretudo junto à rede municipal de ensino, que está em greve também, greve sanitária. Vou passar a palavra para o doutor Vitor. Bem, primeiro, muito obrigado pelo convite, por poder discutir isso com as pessoas que estão ouvindo. E, como mensagem final, eu acho que uma das coisas que eu queria colocar é que algo que é, ao mesmo tempo, engraçado e cruel, né, assim como nós, que éramos profissionais de saúde, durante a pandemia, ficavam sendo chamados de heróis, os trabalhadores essenciais e tudo. Só que é interessante ver como, na verdade, são trabalhadores essenciais, mas, ao mesmo tempo, como seres humanos, são descartáveis, né? Então, eles são essenciais para manter o trabalho funcionando, mas não são essenciais para serem vacinados, né, os professores. Então, esse discurso é muito perverso de que eles são extremamente essenciais, mas não para serem vacinados, para irem lá fazer o seu trabalho e pegar a Covid, morrer. Isso aí, isso que é o essencial. Então, minha mensagem final é para a gente organizar, mobilizar para poder barrar essa política que realmente é uma política da morte mesmo, é uma política que negligencia muito a vida das pessoas, e colocar que o governo está se preocupando com relação à educação para fornecer estrutura, condições das crianças poderem ter acesso não só à alimentação, mas mesmo às aulas de ensino remoto. Eu vi relatos de vários professores que as turmas estavam muito reduzidas porque as crianças não tinham acesso à internet de banda larga, a meios, ao instrumental para poder fazer isso. Então, com isso, a prefeitura não se preocupa, né? Com isso, a prefeitura e o governo do estado, nas condições de ensino, de fato, isso não é o relevante. O importante é a escola ter um depósito de crianças para que as pessoas trabalhem mais, né, para que os seus pais possam trabalhar mais e possam gerar mais riqueza para os outros. Então, esse discurso de que prioriza a economia
Não é a economia no sentido de garantir que a população vai ter emprego, que a população vai ter renda, que a população... Não é isso que eles chamam de economia. Economia é o lucro dos empresários. Isso que é a perversidade dessa dicotomia entre economia e saúde, né? Seria essencial para a gente manter a população, a economia e a população tendo acesso à riqueza por exemplo, o acesso a auxílios emergenciais, auxílios para poder garantir a sobrevivência e garantia da vida. Só que a lógica é completamente o inverso. Não é necessária a vida das pessoas e a economia que precisa rodar é o lucro dos empresários. Então, precisamos sim nos mobilizar, precisamos nos unir às categorias da saúde, da educação, a classe trabalhadora como um todo, para poder fazer frente a esses governos que estão totalmente aniquilando. O papel deles é aniquilar direitos trabalhistas, é aniquilar nossa classe. É isso. Obrigado a todo mundo. Boa noite. Obrigado, doutor Vitor Dourado, representando aqui também o Sindicato dos Médicos do Estado de São Paulo, e dizer, Vitor, que o Sindicato Combativo sempre esteve nas trincheiras de luta, bem diferente do que aconteceu agora com o Conselho Federal, né, de Medicina, que Bolsonaro, que virou negacionista, não se posicionou, defendeu, se omitiu, é uma vergonha total. Não sei o estadual como que está o regional aqui, mas o federal que eu acompanhei foi um desastre total. Tiram foto com o Bolsonaro, uma vergonha, né, para vocês que são da classe, mas que eles não representam vocês, eu tenho certeza. Mas parabéns a você, a Rosilene também, né, pela atuação, pela coragem de fazer as denúncias e fazer os enfrentamentos necessários. E passo para a professora e supervisora de ensino e advogada, Luciane Cavalcante, fazer o encerramento aqui do nosso encontro de hoje. E nós recebemos muitas denúncias aqui, muitas delas dando conta, Luciane, de que tem muita gente contaminada já nas escolas, muitos casos aqui de contaminação, e que as escolas não fecham, as escolas continuam funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecendo. As pessoas são contaminadas, não há testagem, não há afastamento das outras pessoas, nada disso acontece. É um absurdo isso. Aí nós vamos criminalizar o Rocieli Ventralbe. E é verdade mesmo. A gente, os protocolos, porque o protocolo da saúde, ele orienta com relação ao isolamento, à quarentena, a fechamento de turnos, e só que daí isso não está sendo praticado. A gente percebe que existe uma puxada de freio da Secretaria Municipal de Educação, que não responde os e-mails, as escolas mandam notificando que tem casos suspeitos confirmados, e a Secretaria Municipal não devolve por escrito como uma orientação. Então, ela se exime dessa responsabilização. Então, é criminoso, é um absurdo. É por isso que a gente precisa fortalecer a greve. A gente precisa fortalecer a greve. E eu queria terminar com retomando um pequeno poema do Bertolt Brecht, que eu acho que ele vem muito a dialogar com esse momento que a gente está passando agora. E ele diz assim: desconfiai do mais trivial na aparência singelo, e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceites o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve ser impossível de mudar, deve parecer impossível de mudar. Então, o meu recado aqui é o meu chamado à luta coletiva. Sem uma estratégia de organização coletiva, a gente não vai sair desse caos, desse buraco, né, desse vale das mortes que o nosso país vem atravessando. E aí, falando muito diretamente para os meus companheiros e companheiras de escola, a gente precisa fortalecer, nesse momento, os nossos colegiados internos dentro das escolas,
a conselho de escola, a gente precisa que os conselhos de escola estejam atuantes, formalizados e acompanhando, porque são instâncias de deliberação, são instâncias também que precisam estar articuladas, né, de forma lógica, online, e, enfim, mas que precisam estar ativas dentro das escolas. A gente precisa fortalecer o conselho de escola, também as associações de pais e mestres, chamar a comunidade para o debate, para o diálogo, e também participar dos comandos de greve das nossas regiões, né? Todos os sindicatos da cidade de São Paulo e do estado estão em greve, estão fazendo atividades, tem orientações, tem canais de denúncia, e os mandatos aqui, tanto do deputado quanto do vereador, também tem canais de denúncia. Eu participo aqui do Conselho Emergencial em Defesa da Vida e da Educação, do mandato do vereador Celso Gianazzi, que vem discutindo políticas e formas de diálogo. Então, eu convido também a vocês a fazerem parte desse conselho, seguir as redes sociais do deputado e do vereador, porque é através lá que a gente vai colocando as nossas ações, e é tempo de luta, é tempo de coragem, e a gente vai salvar muitas e muitas vidas com esse nosso movimento de greve. É uma greve, uma situação muito difícil, ninguém nega isso, e nem a importância da escola, mas a gente vai estar firme aí, mais uma vez, em defesa de uma outra possibilidade de futuro, né, para as nossas crianças. Então, é isso, também estou à disposição, se tiverem dúvidas, e assim, né, gente, não aceitar assédio e lutar, né, para que a escola seja um lugar de vida, né, e não de morte. Muito obrigado, e com a sua intervenção nós encerramos a nossa live, reafirmando, escola parada, minha gente, é vida preservada, e se é grave, é greve. Muito obrigado, professora Luciene, professora Rosilene, professor Giroto, Vitor e Celso Gianazzi. Um abraço para vocês, agradecer a presença e a participação de todas as pessoas que deixaram mensagens aqui e denúncias. Nós vamos encaminhar, nós vamos fazer aqui um dossiê e tomar todas as providências. Um abraço para vocês e boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até logo. Obrigado. Obrigado.